dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Nós vamos trabalhar hoje sobre os seus pensamentos muda a neuroquímica do teu cérebro. E aí você fala assim, Thalita, que palavra é essa, né? Neuroquímica. Nós temos dentro do nosso cérebro neurônios. E os neurônios, eles são responsáveis pelas informações. E as informações captadas dentro do nosso cérebro, elas fazem um trabalho de se conectar com outras informações e elas se cruzam. E quando um neurônio se conecta com outro, igual a questão aí, quem entende de eletricidade, que eu acredito que é a maioria aqui, né? Quando uma corrente de energia, você precisa que ela vá lá para o outro lado e ainda não tem, você vai pegar um fio, que no caso o neurônio, e pega um outro fio que não está correndo a energia e se conecta com a energia, e aí eles vai fazer o quê? A passagem da corrente aí da energia. No nosso cérebro é parecido. O que significa? Nós temos o poder de, ao pensar em algo, você pega esse pensamento, se conecta com outro que já tinha dentro de você, e aí quando eles se cruzam, eles fazem uma sinapse. Na palavra mais difícil de se compreender, sinapse. Alguém já ouviu esse termo? Sinapse? Então, essa palavra é um pouco difícil, então vamos pensar o que é sinapse de uma forma simples. É quando uma informação nova, você está ouvindo uma informação nova, ou está ouvindo uma informação que você já ouviu antes, mas naquele momento você está prestando mais atenção, naquele momento você está assim mais aberto, você quer que algo aconteça com você, e aí você presta atenção nessa informação que está sendo dada, mesmo que ela já seja algo que você já ouviu, ela se conecta com uma informação que você já tinha no teu cérebro, e isso, ao se conectarem, ela transforma a forma que você pensa. E aí, então, naquele momento, vamos pensar que em vez de sinapse, a gente usa um termo que também é interessante, uma ficha cai. Uma ficha cai. Eu sei que eu pareço nova, mas eu sou da época do quê? Ficha cai, eu sou da época do quê, então? Do orelhão. Do orelhão. Então, a sinapse, gente, eu dei o exemplo da corrente de luz. Vocês entendem, né? Eu não quero passar a energia para aquele lugar. O que você faz? Vai lá e corta, interrompe, corta o fio. O fio que estava o quê? Fazendo essa corrente. Por que eu estou explicando isso? Porque hoje nós vamos falar sobre o pensamento, o pensamento muda a neuroquímica do nosso cérebro. Thalita, o que é isso? Então eu estou falando primeiro sobre essas conexões, para você compreender o poder que há no pensamento. Alguém já ouviu falar aqui que há poder no pensamento? Há poder no pensamento? Alguém já ouviu falar? Então eu quero que você ouça isso novamente e reflita sobre esse poder. Que poder é esse? Por que nós temos diversos pensamentos e esses pensamentos eles são diferentes, mesmo vivendo no mesmo contexto, mesmo vivendo as mesmas experiências? Então, voltando lá para o orelhão, já dei o exemplo da corrente elétrica. Agora, para você entender que a sinapse é como se fosse a ficha que cai. A ficha que cai. Somente, né, quem tinha dinheiro lá, quando eu era adolescente ou criança, quem tinha dinheiro, pregava, comprava lá, que eu não sei nem quanto era, a ficha. E essa ficha,
ela permitia que quando eu colocasse ela dentro lá do negocinho, do orelhão, quando que eu sabia que houve a conexão para que a pessoa lá em São Paulo... Gente, pensa eu como criança, sempre fui uma pessoa muito assim, curiosa, sabe? Curiosa, de querer entender. Isso eu acho que é normal, né, da gente, né? Pra mim, era como se fosse assim, um milagre, porque eu não entendia. De verdade, tipo, que loucura é essa? Não é uma coisa louca, gente? Eu colocar um trenzinho de metal, de ferro, e aí eu colocar dentro do orelhão e eu falar com a minha madrinha lá em São Paulo, né, mãe? Não era maravilhoso? E eu falava, né? E você também. O que significa no cérebro? É quando uma informação lá, ó, a ficha caiu lá nas redes, sei lá como, né? No povo lá de cima que mexe com as questões de conexões, falou, ó, pode mandar a informação, a pessoa atendeu lá. Às vezes, não sei se vocês lembram, parece que a ficha meio que travava, né? Mas comia a ficha. Ai, gente, não dava nervoso? Tipo assim, foi uma ficha que comeu dentro ali do processo do aparelho, mas ela não fez a conexão. Então significa o quê? Que muitas palavras que você ouve, tudo que eu vou falar aqui, depende do teu estado emocional, depende da abertura que você está me dando, se você está confiando no que eu estou falando, depende muito de como você está recebendo. Muitas coisas que eu vou falar aqui pode fazer novas conexões ou pode ficar dentro de você e se perder aí dentro igual a ficha, que às vezes era comida pelo aparelho, mas não fazia conexões. Então, a informação é isso, gente. O conhecimento, ele transforma. Há poder no conhecimento. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele faz você ser empoderado. O conhecimento faz você ser diferenciado de outras pessoas. Só que o conhecimento, ele vem do quê? Do estar aberto a aprender, do estar aberto quando você ouve, de falar assim, ah, é isso que eu quero. O Júnior, né? Tá estudando, né, Júnior? Lucas, tô falando, olhando o Júnior. Lucas, lá na faculdade, tudo que a gente ouve, o nosso cérebro consegue rapidamente fazer as conexões e aprender tudo naquele momento? Não. Então, nem tudo que a gente ouve, a gente tem a capacidade, e isso é normal, gente, a capacidade de assimilar tudo e entender tudo. Não temos. Por isso é importante a repetição. Quem já ouviu aqui que para aprender, para evoluir, para crescer, a gente precisa de repetição? Quem já ouviu? Vocês têm que participar comigo. Só uma pessoa já ouviu isso? Não pode. Se vocês não participar, por que eu preciso que vocês participem? Porque eu quero saber se vocês estão ligados no que eu tô falando. Thalita, qual que é o propósito disso? O que você quer falar pra mim? Eu quero falar pra você que você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Thalita, mas eu penso em muita coisa. Então, você é aquilo que, dentre tudo que você pensa, o que você acredita. Nem tudo que a gente pensa, a gente tem que dar voz. Nem tudo que a gente pensa, a gente tem que acreditar. Por quê? Porque os pensamentos, eles são confusos. Ou só eu, Thalita, que tenho pensamentos confusos? Não. Eu sempre lutei contra pensamentos que na psicologia a gente usa um termo que a gente fala que são pensamentos intrusivos. Você tá lá de boa, né? Aí vem um pensamento ruim. Vem um pensamento intrusivo. Olha que palavra feia, estranha. Mas quem já viveu isso? De você estar lá numa situação que... Obrigado, né, gente? Participa, gente, por favor. Ó. Qual é o pensamento intrusivo?
Então, é isso que eu tô tentando dizer. Pensamento intrusivo é uns pensamentos que podem ser ruins, que podem... aleatórios. Nossa, eu tô aqui pensando... Né? Vamos dar um exemplo. Aqui a gente fala, evite pensar na droga, não é verdade? Evite pensar na droga. Evite falar sobre ela. Por quê? Que vai estar ligando... Porque o pensamento, que eu falei, o pensamento muda... Repete comigo aqui. O pensamento muda a neuroquímica do cérebro. Tudo que você pensa é liberado nas tuas correntes sanguíneas uma substância química natural. Olha só, Thalita, substância química natural, mas o que eu mais gosto, o que o cérebro mais gosta é de substância química, né? O meu cérebro ama isso. Por quê? Porque o teu cérebro já se acostumou que você traz de fora, presta atenção, você traz de fora a substância química. Por quê? Porque aquilo que está dentro de você não te basta. Isso é o cérebro da pessoa dependente químico. O cérebro da pessoa dependente químico, só aquilo que ela tem não basta para que ela se sinta num humor equilibrado, para ela sinta alegria, felicidade, satisfação. E aí ela busca no álcool e nas outras drogas uma química externa ao corpo para fazer isso dentro do cérebro. Pode perguntar. Igual você falou assim, eu amo, né, nos casos. Mas igual assim, uma mulher, a gente já amou várias mulheres, no caso. Uhum. E aí não ama mais. A possibilidade de a gente não amar mais a droga? Há possibilidade, com certeza. Por que que há possibilidade? Porque você pode colocar no teu cérebro que há outras fontes de prazer, que há outras fontes de você sentir aquilo que talvez você já sentiu com a droga. E aí você fala assim, Thalita, mas eu já ouvi, e você já deve ter ouvido, e é verdade, que o barato da droga, que aquilo que ela proporciona no cérebro é algo muito louco que nem o sexo dá e nem outros prazeres dá. Hã? Sim, mas tá. Mas eu sei das consequências que ela faz na minha vida. Então eu vou ser imprudente de ficar alimentando esse pensamento e colocando. E se você acreditar nesse pensamento, presta atenção, cara, nunca mais eu vou viver uma vida de prazer, nunca mais eu vou viver uma vida daquilo que eu sinto quando eu uso a droga. Aí entra, que é o que eu tô falando desde o início. O pensamento muda a neuroquímica do cérebro. Então, vamos lá. O pensamento, ele pode, através do pensamento que você cria na tua mente, você pode ter uma química que, no caso, pode gerar o estresse, que aí a gente usa o termo que é o cortisol, que hoje em dia a gente vê que é um dos... da química natural do próprio organismo que mais as pessoas têm tido. E o cortisol, ele é o quê? Ele Deus não fez, gente. Deus é perfeito. Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Se o cortisol é uma substância natural do organismo que está dentro da gente, por que a gente acessa ele de uma forma que parece que só traz coisa ruim pra gente? Então o cortisol Deus criou no nosso organismo para ser ruim? Não. O cortisol é o que dá aquela força pra gente de lutar, sabe? De acordar de manhã, de fazer acontecer. Mas num nível elevado de estresse, de cortisol, as nossas outras... o nosso organismo, ele não fica bem com nível muito elevado de cortisol. Tanto que tem gente que vive estressado, que aí tem doenças psicossomáticas. Vocês já ouviram esse termo? Doenças que tá ligado ao estresse. E aí, gente, o que eu gostaria que hoje, eu sei que o nosso tempo é curto, que tudo que eu falasse, você pensasse em uma coisa: eu preciso mudar o meu pensamento.
Porque é a forma que eu penso, se a ficha cai, o que é a ficha cai? Se aquilo que eu penso, se a ficha cai, significa que fez sentido para mim, é como eu vou agir. É como eu tô liberando, presta atenção, como eu tô liberando aquela substância natural em mim. Então, assim, o pensamento intrusivo, ele pode, do nada, você levantou, acordou aqui na comunidade. Você acordou aqui na comunidade, de boa. E aí vem um pensamento. Vou colocar alguns pensamentos que vêm na mente de vocês, que eu sei que vem. Nossa, eu tô aqui, olha, tô comendo, tô bebendo, tô de boa, mas eu sou homem, eu tenho que sustentar minha família, eu sou homem, eu tenho que fazer a diferença na minha casa, então eu vou embora, né, porque eu sou um bom trabalhador e vou trabalhar. Esse é um pensamento ruim? Lembrar que você é homem, que você tem responsabilidade, é um pensamento ruim? Mas esse pensamento que do nada vem e te dá esse gás todo para você ser o super pai, super homem que você nunca foi, e te leva para sair daqui, chega lá fora, você não está preparado ainda para isso. Ele foi um pensamento bom nesse momento? Não. Então vocês entendem que o pensamento, ele precisa ser então o quê? Avaliado. Thalita, tudo que eu penso é real? Nem tudo que você pensa é real. Thalita, tudo que eu penso pode me levar a uma ação? Tudo que você pensa pode te levar a uma ação. Mas é a hora de fazer? É a hora de pensar isso? É a hora, igual muitos aqui pensam assim: não, eu tô em Deus agora, né? Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer obra na minha vida, e eu vou sair daqui, eu vou encontrar uma mulher, eu vou isso, eu vou aquilo. Gente, eu vou falar pra vocês, eu ouço isso, parece uma ingenuidade até. Uma ingenuidade. Por que ingenuidade? Parece que tudo que fez lá antes, aí agora não, Deus vai fazer na minha vida como se fosse um passe de mágica. É assim a vida, gente? Não. A vida é linda assim, maravilhosa? Não é. A vida é difícil. Ontem eu falei pra minha mãe, ela discordou de mim. Eu falei: mãe, a vida, na sobriedade, a vida, porque a gente tá falando sobre uma pessoa, sobre uma mulher, na verdade. E vocês sabem que o índice de mulheres que estão usando droga, que estão vivendo essa vida louca, aumentou muito, muito. Por quê? Porque antes, na cultura machista, mulher tinha que estar lá sofrendo, né, dentro de casa, e o homem curtindo, não importa a hora que o homem chega dentro de casa, se seja bêbado ou não, você tá lá. E isso mudou, não mudou? Hoje em dia as mulheradas não estão mais, gente. Não estão mais falando, se ele pode, eu também posso. Aí o que está acontecendo? Direitos iguais. Direitos iguais até para fazer coisa errada. Você está entendendo? E aí eu falei: mãe, eu entendo. Eu falei para ela, eu entendo essas mulheres. Por que eu entendo? Porque eu sei que a vida sem a droga, a vida na sanidade. O meu amigo aqui que eu atendi faz um tempo que eu não estou atendendo ele, mas já atendi, ele falou, de todos, ele usou bastante esse termo, sanidade, você lembra, né? Conversando comigo. A vida na sanidade, gente, é fácil? Minha mãe acha que é, porque ela sempre viveu só na sanidade, entendeu? Ela nunca usou nada para sair dela, mas é uma vida do quê? De responsabilidade. Tanto que muitos gostam de estar em situação de rua, não só por causa da droga. Eu conheço pessoas que falam: Thalita, eu gosto de estar em situação de rua. Por quê? Irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Cara, igual hoje, nesse tempinho aqui, essa semana inteira eu fiz várias coisas, como sempre, né? E eu fiz um compromisso com o pastor Cido. O meu dia para atender os meninos é quarta. Se não der quarta-feira a gente estava numa capacitação sobre comunidade terapêutica, sobre a situação. E aí eu poderia falar assim: ó, pastor, como, né, na quarta eu usei
o meu tempo da quarta para a comunidade terapêutica, eu não poderia falar assim, então nessa semana tá pago? Nessa semana já tá certo? Mas não, eu fiz um compromisso. Nem que seja, não sei de que hora, à noite, de dia, de tarde, eu vou uma vez por semana, porque é o compromisso que eu fiz com o pastor, entendeu? E eu amo estar aqui, eu gosto de contribuir nesse processo. Então, como que eu posso, então, fazer com os meus pensamentos, Thalita? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Gente, você que está me ouvindo, quiser fazer alguma pergunta, eu posso responder aqui, você pode perguntar, tá bom? Pensamentos podem ser interrompidos, igual a gente chega no fio de energia e corta? O que vocês acham? Sim. E com quê? De que forma? Com outro pensamento. Então, por isso que quando vocês eram criança, adolescente, a mamãe falava assim: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és, né? Pode ir. Ou também, as más, quem conhece esse daqui, ó, as más conversações corrompe o bom costume. Por quê? Não importa a idade, gente, nós somos seres influenciáveis. Coloca a mão aqui, ó, no seu peito e fala: eu sou influenciável. Aí você fala: eu sou o cara, ninguém me influencia. Será mesmo? Quantas vezes a gente saiu daqui, a gente viu aqui, ó, grupinhos de 4, 5 saindo junto? Você, Wesley, o tempo que você tá aqui? Algumas vezes. Você tá entendendo? Por quê? Porque uma pessoa que tá aqui com pensamentos intrusivos de ruim, só reclamando de tudo que tá vivendo aqui, chega no outro que tá insatisfeito, acordou mal, porque todo mundo um dia pode acordar bem, outro dia mal. O humor, ter um humor alternado é normal? Eu acho que é. Você tem um dia que tá bem, outro dia que não tá bem, é normal? É normal. Agora, o fato de eu estar todo dia com humor ruim e ficar maltratando as pessoas, ou não chega, como que é? Sai de perto, ou nós, as mulheres, vocês já devem ter convivido com mulheres, que seja mãe, esposa, irmã. A gente tem um humor alternado um pouco mais, assim, em que momento? Um pouco mais, quando? Vocês sabem? No período menstrual, não é? E aí eu já ouvi pessoas falando: seja verdadeiro com a sua família, porque o outro não tem como adivinhar que você entrou no período menstrual. Você já avisa: ó, eu tô naqueles dias, não chega perto de mim. Você tá entendendo? E vocês aqui, querendo ou não, gente, vocês estão num momento sensível. Por quê? Porque o teu cérebro estava acostumado com algo e você tirou esse algo. E cada um vai viver um momento de estresse, de nervoso, de irritação de forma diferente. Sabe? E não é porque um tá, sei lá, o Júnior, eu olho pro Júnior, pro Lucas, eu vejo ele uma pessoa muito calma, mas eu não sei se é assim todo dia, toda hora, né? Eu não sei, porque eu só vejo ele assim, representando esse Jesus, né? Essa serenidade, né? Essa paz. Mas não sei se é assim, e também não sei se por dentro ele tá, tipo, fervendo, né? Porque às vezes a gente representa por fora algo, mas por dentro, gente, pode estar totalmente diferente. Então, assim, aquilo que você pensa, libera substâncias. E quais são essas substâncias que a gente tem natural dentro do organismo? Eu falei uma. Endorfina, qual mais? Dopamina, quais mais? Essas substâncias, todas, gente, que geram alegria, presta atenção, isso é muito importante para vocês, que geram alegria, prazer, regula o humor, Deus fez
e tá tudo, melatonina que faz dormir, né? Que tem gente que precisa para dormir em algum momento tomar um remédio. Por quê? Porque ela tá num momento de crise, assim, de abstinência, ela não tá conseguindo parar com os pensamentos dela e tá tudo bem, é um momento. É um momento. Então, nós temos dentro do nosso cérebro substâncias químicas naturais. Repete comigo. Eu tenho dentro do meu cérebro substâncias químicas naturais. E aí, nesse papel, vocês vão fazer uma atividade. E aí, Thalita, eu não vou conseguir fazer tudo agora, mas eu vou explicar para vocês. O que acontece? Tudo tá escrito aqui, ó. Que raiz está me alimentando? Que raiz está me alimentando? Tudo que você pensa por quê? Por que você pensa isso? Porque você já ouviu, você aprendeu e vai criando na sua mente raízes de pensamentos. Aqui vocês estão vivendo um momento único na vida de vocês. Por que é único? Porque é um momento que você pode escolher tudo que você ouvir, tudo que você aprender, a colocar dentro de você e permitir que a ficha caia. Armazene, mas ao ponto de internalizar mesmo. Eternizar. Né? Internalizar, eternizar aquilo que você está aprendendo. Né? Eu tô vendo o Márcio balançando a cabeça. Eu tenho liberdade de fazer essa pergunta para você, Márcio, porque eu te conheço bastante tempo. Você consegue compreender que talvez tudo que você já ouviu, do mesmo jeito que você ouviu, você não conseguiu internalizar para que você pudesse, na hora que você precisasse daquele conhecimento, praticar aquilo que você aprendeu? Consigo compreender, sim. Consegue compreender? Sim. Porque, gente, eu vou falar para você que me ouve também. Enquanto você não aprende, você continua errando. Ó, que chique. Aí, eu sou uma pessoa que já sofri muito com amizade. Mas muito. E agora eu vou revelar a minha idade, que eu não tenho problema com isso. 40 anos. Jovem. Eu tenho 40 anos, mas eu já sofri a vida inteira. Minha mãe tá aqui. E o ano passado foi a gota d'água. Gota d'água, de você chegar no ápice e o que mais vem pra mim, vinha e vem ainda. Enquanto você não aprender, vai continuar sofrendo. Enquanto você não aprender. Então a coisa, gente, que a gente já sabe. Mas a gente só aprende quando a chave vira e fala, chega, eu vou dar um basta nisso, não dá mais. Então, você sabe que você tem uma doença, quem sabe disso? Quem sabe que você aqui, quem já entendeu que você é impotente diante dessa doença? Quem já entendeu que você não pode estar no mesmo ambiente, convivendo com as mesmas pessoas que fazem o uso, nem que seja funcional, porque hoje em dia está na moda. Porque hoje em dia está na moda o uso funcional. Vocês sabem o que é, né? Porque talvez aquela pessoa que você tanto admira viva a vida inteira fazendo o uso funcional dela, e é a vida dela. Mas você não é ela. E tem gente que